Olá a todas e todos que estão assistindo mais uma entrevista do Olhar de Cinema, nessa edição 2021. Eu sou aqui com o Odair Rodrigues. O Odair é o diretor do filme Retrato Falado, um filme que está na Mirada Paranaense. E para começar a nossa conversa, breve conversa, o filme ele é disparado por uma foto, né? Por um registro fotográfico. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que foi chegar nessa foto, como é que foi chegar no Zequinha, nesse personagem, como é que foi a premissa, né? Entender que esse disparador poderia ser um filme. Bom, primeiro, antes de tudo, agradecer ao Olhar, agradecer a gente poder estar nesse festival, que acho que é um dos mais importantes aqui do Paraná, agradecer esse espaço, acho que é importantíssimo. E eu não posso deixar de falar, no contexto que a gente está, de agradecer à Universidade Pública também. Esse filme foi gerado, debatido dentro da Universidade Pública, quando o Luiz Bonin, que também dirige esse filme, né, quando nós estávamos ainda na graduação. Bem, chegar no Zequinha foi muito antes do cinema, né? Uma história antes de pensar no cinema. Eu fiz movimento estudantil, eu militei com a filha do Zequinha, que aparece, inclusive, no filme, Consuelo, e eu conheci a foto, não sabia que era o Zequinha, eu conheci aquela foto porque eu lembro que aquela foto foi publicada no cartaz de um congresso de juventude há muito tempo atrás, né? Por mais de 20 anos. E eu conheci, como eu disse, eu conheci o Zequinha, conheci a Consuelo, e aqui em Curitiba eu fui descobrir que o Zequinha, que eu conhecia, que é aquele militante político e tal, era a personagem na foto quando estava na graduação, né? Eu não sabia antes, aí eu fiquei fascinadíssimo por isso. Acabei, então, indo atrás da foto, né, de saber quem era, de quem que era o autor. Eu assim, descobri um pouco sobre Edson Jansen, ele já havia falecido, e numa disciplina de documentário, ministrada pelo professor Baggio, a gente decidiu, né, fazer, então, um filme, e foi uma coisa maravilhosa, porque estávamos o Luiz, eu, e tinha, coincidentemente, aqui um estudante de cinema de Cuba, que veio visitar a mãe, que fazia doutorado na UFPR, e ele estava assistindo a aula de documentário como ouvinte, né? Então, a gente acabou montando o núcleo central ali, essa equipe, essa conjunção, digamos assim, para fazer o filme. E, a partir daí, a gente fez o filme inicialmente para a disciplina. Então, e aí, descobrir essa história, descobrir o significado daquela foto, uma foto que é um ano de 68, um ano de revoltas pelo mundo, né? Peraí que chegou alguém que sempre acompanha as entrevistas, ele começa a falar, ele vem para o meu colo, né? Esse é o Mingau. Então, falar das revoltas de 68, falar da luta contra a ditadura, então essa foto é icônica, acabou ganhando o prêmio Messo, tudo isso, e representava então a luta da juventude no país, né? A luta pela democracia, e anos depois, né, uma discussão sobre a juventude, né, já na reconstrução da democracia. Então, essa foto ela tem uma importância enorme, e falar do Zequinha é uma coisa fantástica, então, também. Você menciona já, né, nessa nessa fala de abertura, a universidade pública, trazendo o movimento estudantil também, e você tem uma relação muito próxima com o cinema e educação, né? E aí, como um professor cineasta, que reconhece e entende o cinema como uma parte importante nessa mediação entre educação e o mundo, educação e o outro, educação e alteridade. Então, se puder falar um pouquinho também sobre essa relação, acho que no filme não fica tão explícito, mas te conhecendo enquanto diretor, eu sei que esse processo é muito importante, né, para você, assim. Então, como que isso se relaciona com esse filme, Retrato Falado, e como você enxerga mesmo o cinema e a educação para esse momento também, que a gente está num período em que a história tá, enfim, precisa ser revisionada o tempo todo, né? Como o cinema ele consegue ser um,
um mediador dessas tensões, um mediador crítico também da história. Ao falar, ótimo a gente poder fazer essa ponte, porque a gente trazer, né, o que aconteceu no país nesse período que foi horrível, que foi a ditadura militar. Eu acho que há necessidade da gente trazer, ao mesmo tempo que se traz uma história de uma família, né, que é a família do Zeca, mas se traz a história do país, e há necessidade desse testemunho do horror que foi, justamente nesse momento em que a gente está vivendo, em que há uma negação da ciência, uma negação da história, uma negação da academia. Então, esse filme ele fala para além, ele é para além da política. Eu achei fantástico você poder abordar isso. Ele traz para a educação, para que as pessoas percebam, né, o quanto foi horrível isso, né, o quanto isso traz os efeitos até agora para o Brasil, de pessoas que foram perseguidas, foram torturadas, que tiveram que mudar de nome, que tiveram que deslocar sua família, que tiveram que deixar a universidade, que foram torturadas, né? Até hoje é inadmissível. A tortura ainda é comum no Brasil, porque a gente tem autoridades policiais, autoridades políticas, que ainda divulgam isso, né? Então, esse filme também, de certa maneira, é um legado do Zeca, né? De todo mundo que não pôde estar com ele, de outras pessoas que até hoje não acharam os corpos, pessoas até hoje que não puderam voltar para suas famílias, pessoas que não enterraram esses corpos, e entender que isso está presente, né? Isso nos afeta não só politicamente, mas na arte, na educação, e é necessário, então, que a imagem, a palavra e a imagem, porque é isso, né? O que conduz a história é muita palavra do Zeca, da família, né? Da sua ex-companheira, enfim, fazer essa ponte, fazer essa relação com o filme era extremamente necessário. E também disso, né? A gente acaba, de certa maneira, a gente entrevista, né, estudantes, gente que está no movimento estudantil, né, contemporâneo, e essa relação com a própria universidade, né? A necessidade da gente valorizar isso, trazer e entender que a universidade pública ela aponta para o interesse do país, para o interesse público, para o interesse outro, inclusive entendendo aí essa questão da democracia e a nossa formação, nós que somos oriundos da universidade pública, para trazer outras formas, né, de abordar as verdades que existem e reafirmar, né, que a gente teve um período histórico terrível, que a gente não pode esquecer isso, e que as autoridades precisam, no Brasil, diferente de outros países, encerrar esse capítulo, né? Enquanto esse e outros filmes, né, enquanto não se encerrar esse capítulo da ditadura, enquanto não se enterrarem as pessoas que são desaparecidas, enquanto não prenderem os torturadores, enquanto não retirar o nome de torturador de rua, enquanto não deixar de homenagear torturador com estátuas, com espaços, inclusive eleger, né, pessoas a favor da tortura, filmes como esses são extremamente necessários, né? E é isso, a gente precisa, como professor, né, por outro lado, a gente precisa passar para os estudantes, né, para as gerações agora, de várias formas, né? E o filme, eu acho que é um veículo que cumpre isso também. Inclusive, você dialoga, você traz essa presença do movimento estudantil dentro do filme de uma forma muito potente, assim, né? Quando você traz os estudantes no momento final para poder falar um pouco dessa história e para poder se relacionar com essa foto, com esse momento, com esse período histórico mesmo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho também como é que foi construir, trazendo o presente com o passado em confronto também, né? Porque acho que quando você traz esses estudantes para falar um pouquinho e para fazer essa roda aberta, a gente está falando não só com o presente, mas principalmente com o futuro, né? Que é a construção desses olhares que vão sendo como que esses olhares se relacionam com o passado para que isso não se repita também, né? Então, como é que foi fazer essa escolha de trazer o movimento estudantil para o filme enquanto presença? Então,
assim, para a gente, antes de falar do movimento estudantil, falar de uma coisa que a gente passou antes de conversar com o pessoal do movimento estudantil. A gente tentou fazer o contraponto. Luiz e eu fomos até o quartel da PM, que tem em Curitiba, ali na Água Verde, para conversar. Fomos recebidos cordialmente, pediram para que um tenente responsável pela comunicação conversasse com a gente, e a gente falou justamente desse capítulo, né? Em nenhum momento, né, eles foram grosseiros, foram gentis, conversaram e disseram para a gente que iam mandar a proposta, né, para um comando e que iam responder a gente. Até hoje a gente está esperando a resposta, porque inicialmente a gente queria fazer esse contraponto, conversar, aí a gente conversou, procurou, nós tivemos informações também de policiais que participaram da invasão ali do campus da Politécnica da UFPR, mas nós encontramos duas pessoas, uma não quis e a outra estava doente, e a gente achou melhor preservar, né, apesar de tudo, para que pudessem encontrar ao seu lado. Então, a partir daí, quando a gente não conseguiu, né, do lado repressor, digamos, né, que apresentasse a sua versão, nós procuramos, então, fazer esse contraponto justamente com a atualidade, com o movimento estudantil atual, para conversar sobre, saber se aqueles estudantes conheciam a imagem. Alguns conheciam, outros não, aqueles que foram entrevistados, conhecem o Zeca ou tomaram contato a partir do comentário. A gente quis conversar porque era um pessoal que tinha participado de ocupações de escolas e tinham participado também recentemente de várias mobilizações aqui na Curitiba, região e no interior. A gente quis saber, então, como é que fazia essa ponte, né, de 68 com a atualidade, e a resposta foi fantástica, né? Os estudantes entendem que há uma necessidade dessa renovação histórica também, né? Eles entendem que há um movimento estudantil, tem essa relação, precisa ter essa relação com o passado, né? A Revolta da Juventude, que é natural, ela não surge do nada. Então, fazer essa ponte com o movimento estudantil, o Zeca, inclusive, né, quando a gente falou isso, quando ele viu o filme, ele ficou absolutamente muito feliz de entender que não só a fotografia, ele insistia para a gente o tempo todo, né? Falou, olha, essa história não é a minha história, eu não quero particularizar a minha história, eu quero que essa história seja colocada para o movimento estudantil, para o movimento político e para a necessidade, né? E aí a gente resolveu fazer um recorte, então, né? E ele insistia nisso, e a gente conversava com ele, é muito fofo, digamos assim, mas a gente fez as escolhas de fazer essa ponte com o presente justamente para entender que o filme ele não se fecha só na personagem, né? Ele não se fecharia apenas na personagem e que ele pudesse ser lido pelo movimento estudantil também e por os outros movimentos sociais. A gente fala do movimento estudantil, mas que por outros movimentos sociais, de entender essa necessidade de resistência. E eu acho que a gente está num momento que a gente tem que falar de resistência, né? A gente tem que falar de resistência por nossas vidas, falar de resistência pela universidade pública, pela escola pública, pela ciência e, fundamentalmente, pela vida. Eu acredito muito que esse filme, né, traz isso, né? Traz isso, tanto que a gente, para acabar o filme, a gente foi atrás de financiamento direto mesmo, a gente conseguiu, né, o financiamento institucional de sindicatos, de central sindical, de clínica médica, a gente conversou com médicos, né, que acharam, de médicos outros, né, que não são os que receitam determinado remédio não testado cientificamente, né, médicos progressistas, né, então era uma coisa que viram nisso também, viram na luta do Zequinha uma forma também de discutir saúde pública, inclusive, né? Apesar de eu não ter esse discurso dentro do filme em relação à saúde pública, mas os médicos que trouxeram isso à baila também, que democracia é tudo isso, a educação pública é saúde pública, é essa necessidade dessa compreensão da história brasileira, né? Bom, e aí, para encerrar, que a gente está com o tempo quase acabando, bom, O Retrato Falado é um filme que nasce na universidade, que traz um momento histórico para o movimento estudantil, um movimento que uma foto que acontece dentro de uma universidade também,
E a gente está aqui, o filme está dentro de uma mostra da Mirada Paranaense, né? Em que a gente tem, no Paraná, em Curitiba, uma universidade pública de ensino de cinema, que é a FAP, que agora é o Unespar, no caso, né? O curso de cinema e vídeo. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho, assim, se você pudesse trazer falar um recado, trazer um recado para estudantes, para quem está nesse movimento de compreender o cinema num campo mais acadêmico, mais estudantil, ou até mesmo universitários, né? Os universitários de uma forma geral, assim. Se você pudesse trazer uma mensagem, um recado final para esse público especificamente, que recado seria esse? Bom, primeiro vou começar pela gente mesmo, né, Karine? Acho que a universidade pública proporciona a nós, que somos negros e negras, essa oportunidade, né, por meio das cotas, inclusive, essa diversidade do olhar, essa diversidade do olhar do povo brasileiro, né? Então, eu posso, ainda que o filme não trate disso especificamente, mas tratando da universidade, traz essa oportunidade de nós negros e negras aí, se tiver algum negro e negra ouvindo essa entrevista, vendo o filme, né, que entenda que é possível você entrar, né, é possível a gente conversar. A universidade pública nos dá esse suporte como pesquisa, tanto você quanto a gente pesquisa cinema em áreas diferentes, mas a gente traz essa possibilidade de pensar o Brasil numa diversidade de vozes, uma diversidade de imagens, né? E até tirar, uma discussão que eu tive, né, outro dia com meu colega, né, com o Luiz, parceiraço, e com a Márcia Galvão, que é a produtora desse filme, produtora desse período de pós, né, quando eu falo assim, pô, mas é engraçado que você é o diretor negro e não vai falar sobre a história sobre o homem negro. Eu falo, a gente não é obrigado só, né? As pessoas brancas fazem filmes sobre negros, né, faz sobre N motivos, e a gente também pode fazer sobre motivos. Esse filme é sobre democracia, sobre o povo brasileiro, né? E a universidade proporciona isso. A universidade proporciona a possibilidade da gente pensar, da gente construir, de fazer a crítica, da gente acertar, da gente errar. Então, um grande recado para o público em geral e para quem quer fazer cinema, né, vá para a universidade pública, né? Ela que possibilitou, parte do equipamento que a gente usou foi da universidade pública. O incentivo que a gente recebeu, não dá para deixar de agradecer, que normalmente é o professor Eduardo Baggio, a professora Salete, né, que auxiliaram tanto com equipamento quanto com crítica, com fala, né, da gente poder trazer isso para um público maior, né? E os colegas da universidade também, que de várias formas, né, de certa maneira, contribuíram direta ou indiretamente para a construção desse filme. Então, e nesse momento em que, volto a dizer, a gente repetir isso, que é uma negação da ciência, uma negação da cultura, uma negação da arte, a universidade pública é resistência, né? Então, para o público em geral é isso, mas eu não posso deixar de dizer para os pretos e para as pretas, entrem, produzam suas narrativas, entrem para a universidade, ela te espera, né? Ela te espera. Isso foi conquistado, não foi dado para a gente, e a gente entra nos espaços que as oportunidades, a gente agarra as oportunidades, e se não der a oportunidade, a gente chuta a porta e a gente cria a oportunidade. Então, é isso, e essa possibilidade de estar no festival. Eu estou muito feliz de estar no Olhar de Cinema. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Olhar de Cinema parecia uma coisa tão distante assim, e estar com um filme no Olhar de Cinema é uma oportunidade maravilhosa para trazer isso. O que proporcionou foi a universidade pública, né? O contato com esse festival foi pela universidade pública, foi pelos meios da universidade pública, e a gente tem que referenciar isso o tempo todo, né? Não sei se eu dei o recado, será mais ou menos isso, né? Mas essa é a ideia, e eu acho que a gente tem que fazer, tem que conversar. Esse espaço é nosso também, né? Esse espaço é nosso, e a gente não pode deixar, em hipótese alguma, que tirem da gente. E vejam um filme, por favor. Não poderíamos terminar de uma forma melhor, né? Com toda certeza esse recado foi dado. E, Oda, quero muito te agradecer por essa conversa, pela disponibilidade, pelo filme, e existe muita vida pela frente também, né? Uma vida que se encarrega que está no meio desse cinema e educação.
Então, muito obrigada por essa conversa. E quem não assistiu o filme, que está assistindo essa conversa agora, assista o filme. Se quiser deixar Agradeço um recado. imensamente. Tchau. Agradecer a organização do Olhar. Valeu. A gente espera voltar com outros filmes.